amigos, muito boa tarde. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua santa paz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite merecido da casa. Para mim é sempre uma grande honra estar na Casa do Caminho, pelo nome que ostenta e pelo serviço de fraternidade que visa repetir, tal qual Simão Pedro e os seus apóstolos, desde quando Cristo esteve entre nós. Aqueles homens simples se uniam numa aliança fraterna e não buscavam nenhum interesse egoísta, mas o interesse de todos, e que mais tarde levaram para a humanidade inteira. Aqueles homens que eram homens simples, mas não espíritos simples, viviam muito mais para os dotes da alma do que para as necessidades e preocupações materiais. Precisamos copiar dos passos. De alguma sorte, eles se sentiram arrebatados pelo doce magnetismo de Jesus de Nazaré. E nós, em tempos tão difíceis quanto passamos, precisamos perceber de onde vem esse doce mistério que os envolvia. Viver mais pelo Espírito, porque nós que voltamos ao corpo físico, vivemos numa prisão e estamos submetidos o tempo inteiro a diversas tentações. Precisamos aurir na fé, que é mãe da esperança e caridade, a força necessária para seguir, desbravando os desafios até o fim. Porque foi o Cristo quem disse que aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. Quero agradecer também a presença de todos vocês e aproveitando para remontar a época do cristianismo primitivo, em especial no mês de março, ano 29 depois de Cristo. Essa história está inserta na obra Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 2. João Batista houvera sido o precursor do Cristo, houvera caminhado à sua frente, preparando o solo para que as sementes de vida e esperança brotassem no coração de todos os homens. Mas, pelas forças políticas da época, pelos interesses egoístas dos homens, João Batista estava preso, exatamente na fortaleza de Maqueiro, na Pérea, há 10 longos meses. Ele não foi exatamente supliciado, flagiciado, não houvera recebido apulcos, mas para sua alma sincera, verdadeiramente dedicada aos ensinamentos de Deus, era um sofrimento imenso permanecer com a sua liberdade temporariamente cerceada naquele lugar. E ele aproveitou esses 10 longos meses para pensar em tudo quanto se passou na vida dele desde a sua infância. Ele, que era primo de Jesus, filho de Isabel, lembrava-se dos doces momentos da sua infância, narrado por Humberto de Campos na obra Boa Nova, também no capítulo 2, quando os dois confabulavam, ainda aqueles diálogos infantis, e psiquicamente Jesus, como se fosse um general treinando o seu melhor soldado, preparava-o para os desafios que ele iria enfrentar. E tudo aquilo ele pensava naquele momento. Porque quando nós estamos nas prisões, nós podemos recolher ali ensinamentos valiosíssimos para a nossa vida. E todos nós, invariavelmente, em algum momento da nossa vida, nos sentimos presos. Seja quando somos escravos das nossas más paixões, que teimam em nos governar, e nós acreditamos que não temos vontade suficiente para domar estes impulsos e estas más inclinações. Seja quando estamos presos numa cama, através de uma doença difícil, que precisamos de muita resistência moral para vencer. Seja quando estamos presos pela própria força coercitiva da legislação humana. Em qualquer circunstância, quando passamos por prisões, temos ali um momento de reflexão. E era exatamente esse momento de João Batista. Ele foi preso por ter um espírito sincero e disciplinar, por não perceber diferença entre os homens do mais alto escalão político e os homens mais simples, e ser um grande defensor da verdade. E aí nós conseguimos começar a compreender por que no Sermão das Bem-aventuranças o Cristo encerra o seu ensinamento dizendo:
Bem-aventurados aqueles que serão perseguidos pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Às vezes, falta coragem, porque nós não duvidamos que, por exemplo, Simão Pedro amava muito o Cristo, mas no momento decisivo, ele, que era um homem frágil, como nós também carregamos as nossas fragilidades e imperfeições muitas, titubeou e, negando o Cristo, deixou-lhe de acompanhar no momento decisivo. Precisamos, portanto, permanecer vigilantes e em oração, porque o momento do testemunho de cada um de nós está chegando. Esses momentos, como nós temos agora, e quando estamos em nossas prisões, são momentos reflexivos que visam nos levar num movimento interior, exatamente oposto ao que a nossa sociedade narcísica e hedonista prega, o culto aos prazeres desesperados, a cultivar afeto pelas coisas e desprezar as pessoas, a aparentar, a viver para fora e esquecer que a nossa centelha divina brilha dentro de nós e precisa da nossa atenção para que nós possamos fazer fulgurar a nossa luz. São nesses momentos das provas, das expiações que nós passamos, enquanto estamos encarnados nesse corpo físico, nesse planeta de provas e expiações, que vai nos dar força para progredirmos moralmente. Mas João Batista estava preso quando de repente percebe a porta rangendo devagar. Um facho de claridade entra na cela imunda, numa penumbra assustadora, e ele vê uma arma, um alfange muito afiado, reluzir à luz externa. Ele seria decapitado, a mando de Herodes Antipas, pelo interesse da sociedade da época e da política da época, mesmo sendo um homem cumpridor dos seus deveres. E assim, punindo por representar a verdade, ele se lembrava que ele veio na frente como precursor do Cordeiro de Deus, aquele que irá salvar-nos dos nossos pecados, dos pecados do mundo. E Jesus, como Cordeiro de Deus, não visa nos livrar dos pecados de uma forma milagrosa. Ele precisa do nosso concurso. Quando João Batista afirma que ele salva os pecados do mundo, significa que Jesus mostrou para nós a justiça das reencarnações, que Kardec vai colocar em 1857 em O Livro dos Espíritos. Por Deus ser soberanamente justo e bom, Ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de renascer num corpo físico diferente, com uma nova personalidade, um novo contexto familiar, cultural, social, para que as nossas imperfeições, em relação às quais ainda não conseguimos nos alijar, possamos então nos transformar para progredir moralmente cada vez mais. E quando o Cristo na cruz apresenta-se como uma ponte entre o céu e a terra, nos mostra que a verdadeira vida é a do mundo das causas, do mundo dos espíritos ou do mundo espiritual. E essa nossa vilegiadura carnal é apenas um breve instante diante da eternidade que temos à nossa frente. Bem se vê que vivemos no mundo, mas não precisamos viver para o mundo. Precisamos encher o nosso coração de esperança e de alegria, esperando com fé nessa promessa divina que no amanhecer de cada dia nós também podemos nos renovar, ressuscitar todos os dias, como Cristo ressuscitou na cruz, resplandecente. Aos olhos do mundo era um completo fracassado. Aonde o Messias, aonde o Salvador, se sequer conseguia salvar-se a si mesmo, mas aos olhos de Deus resplandecia ainda mais. Esse sol de excelentíssima grandeza cresceu pelo seu ato de extremo amor e renúncia em relação a toda a humanidade. Nunca precisamos tanto de Jesus como agora. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor divino, uma mensagem cósmica imensa, quase inalcançável. Mas da mensagem do Evangelho há algo que nós já conseguimos viver. Através do nosso esforço de controlar os nossos instintos, de domar os pensamentos negativos, de substituí-los sempre por pensamentos melhores, de dar a nossa parte
em prol de ações do bem, nós vamos seguindo e cumprindo o Evangelho nas cenas em que estamos expostos, dentro de casa, suportando-nos, amando os nossos familiares, em relação aos quais talvez não tenhamos parentesco espiritual. Mas se temos um parentesco corporal, precisamos nos esforçar com boa vontade para bem conviver no nosso trabalho, esforçando-nos para cumprir a ética profissional necessária, ainda que o nosso chefe não veja, ainda que ninguém flagre as nossas delinquências, porque a nossa consciência tudo registra, desde os nossos pensamentos até as nossas ações feitas. Então, é assim que nós vamos vivendo o Evangelho. Se ainda não conseguimos amar os nossos inimigos, pelo menos demos a ele a oportunidade dada por Deus de viverem e de serem felizes. Se ainda não conseguimos desejar-lhes o bem, que pelo menos não desejemos o mal. Que possamos tolerar as opiniões contraditórias, porque se nem Deus constrange as criaturas para que vivam a mensagem divina, quem somos nós para convencer alguém das nossas próprias convicções que nem refletem toda a verdade? E era sobre tudo isso que João Batista pensava naquele momento, percebendo que era o momento do seu sacrifício, do seu martírio, da sua desencarnação. Mas ele, em nenhum momento, ficou com medo. Ele, em nenhum momento, esqueceu da sua bravura de defender a mensagem que ele abraçava, não obstante as consequências, porque ele houvera sido preparado para aquele momento. E nós também fomos. Assim como João Batista foi preparado para ser o precursor de Yahvé, o Messias, nós também, em nosso planejamento reencarnatório, tivemos muitas vezes a chance de escolher o gênero de provas das experiências que passamos agora. Muitos de nós nem mereceríamos uma chance com tantas circunstâncias positivas e que viabilizasse o nosso crescimento. E aí, os nossos mentores espirituais, os espíritos bons, recorreram e funcionaram como o nosso advogado de defesa. Estamos nas condições ideais para fazer o melhor aproveitamento possível das experiências que temos, porque Deus nunca erra. Ele é a perfeição. Então Ele não poderia se equivocar e errar-nos de endereço. Estamos, portanto, nas conjunturas necessárias para a nossa evolução. E se escolhemos, embora não nos lembramos, de uma forma tão consciente, por que agora nós temos medo? Por que agora vacilamos? Por que agora não queremos mais? Precisamos enfrentar. Enfrentar as provas com desassombro, como o apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas: lembrai-vos das minhas prisões. Quando Paulo esteve preso, e ele esteve preso mais de uma vez, era aí que ele tinha mais força e coragem para escrever as suas epístolas e para falar do Cristo como lhe convinha falar. Porque é quando nós estamos com a nossa liberdade cerceada que mais reconhecemos a importância e o valor da nossa liberdade. Como quando estamos doentes e percebemos que tesouro é a nossa saúde. Então, aproveitemos a dor, a mãe amiga dor, as nossas aflições, para pensar sobre uma promessa maior do que tudo isso. Porque tudo isso, todas essas circunstâncias transitórias, isso passa. Nunca podemos nos esquecer. E então, João Batista recordava as cenas da sua infância. E Humberto de Campos Espírito, na obra Boa Nova, vai dizer: Jesus e João Batista eram ali a união do amor com a verdade dilacerante, como João Batista costumava desvelar e desmascarar os poderosos da época. E ele se lembrava: a voz que clama no deserto, preparando os caminhos do Senhor. E aí nós vemos que coisa interessante. A figura de João Batista muito se assemelha com outra figura, o profeta Elias, do primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando nós vemos um homem com tamanho desassombro e com profundo amor pela disciplina, pelo respeito dos filhos em relação aos seus pais e pelo respeito a Deus,
caminhar no deserto alimentando-se de gafanhoto e mel silvestre. Um homem que andava com uma pele de camelo e com um cinto de couro, andando o deserto sem se preocupar com sua própria sobrevivência. E mais tarde, quando no martírio do Monte Carmelo, ele degolou os profetas de Baal, nós temos ali uma prova de uma das reencarnações de João Batista, dita pelo próprio Cristo, Mateus, capítulo 17, versículos 12 a 13. Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, mas não os puderam reconhecer. Então, os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Veja a similitude. Jesus ali apresentava um exemplo claro da reencarnação, da nova vida. E Kardec, em O Livro dos Espíritos, anos mais tarde, vai explicar: a alma que ainda não alcançou a perfeição, como termina de depurar-se? E os espíritos vão dizer: suportando a prova de uma nova existência. Elias voltava, agora como João Batista, carregando todas as suas heranças, todos os seus patrimônios virtuosos, para dar prosseguimento à sua marcha, aproveitando-se da sua coragem, do seu espírito desbravador, aproveitando-se dessas virtudes disciplinares para ensinar os homens essa fidelidade ao amor de Deus. Mas ainda tinha imperfeições para se depurar e por isso reencarna mais uma vez, assim também como nós. Nós precisamos desenvolver um sentimento de amor a nós mesmos, querer crescer, reconhecer que, não obstante os nossos equívocos, se nós estamos aqui, é porque nós temos muito mérito para isso. É porque, embora o joio esteja misturado com o trigo, no interior das nossas almas, há uma centelha divina que quer brilhar cada vez mais. E é essa centelha que nós precisamos alimentar. Renascemos pela água, como vai dizer o Cristo depois, mas precisamos, sobretudo, renascer pelo Espírito, renovando as nossas esperanças, não esquecendo de que somos espíritas e que por isso acreditamos que somos espíritos numa escalada ascensional e não podemos perder tempo. A eternidade, ela estará descortinada para a nossa vida, jamais morreremos, mas precisamos aproveitar cada uma de nossas experiências para aurir dali os ensinamentos morais necessários para progredir cada vez mais. Afinal, nós queremos ser felizes. Cada um de nós deseja ardentemente a felicidade e o mundo oferece uma proposta tentadora de felicidade. A felicidade extrema, porém passageira. A felicidade intensa do gozo dos prazeres materiais, que não recriminamos, porque os prazeres materiais têm a sua utilidade, sem o que nós não teríamos nem o instinto de sobrevivência, de querer permanecer na vida presente, mas nós não podemos viver para eles. Precisamos aproveitar desses prazeres materiais para crescer enquanto espíritos e não o contrário. Mas a felicidade que o Cristo propõe, essa paz interior, essa doce serenidade, essa mansuetude que ele ensinava através das suas ações, ela só é lograda através das nossas ações atinentes e afinadas com a mensagem divina. Kardec vai dizer na obra O Céu e o Inferno: porque o espírito padece das suas próprias imperfeições. Significa que nós só sofremos porque nos afastamos da mensagem divina, sabemos o que é o correto. Afinal, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Mas por livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio foi concedido por Deus a todos nós. Às vezes, nós optamos pelos atalhos. E se o caminho correto, se o atalho fosse o caminho correto, não seria atalho, e sim o próprio caminho. O caminho de retidão é um caminho mais difícil, mais laborioso, que requer o nosso esforço, mas é um caminho que trará como resultado uma felicidade que o ladrão não rouba e que as traças não corroem. Uma felicidade que é nossa,
que nós carregaremos a nossa essência da alma para sempre. E era sobre isso que João Batista pensava naquele momento. Então, quando Cristo apresenta essa imagem, e aí nós recorremos ao livro do Antigo Testamento de Malaquias, nós temos lá no capítulo 3, porque Elias voltará antes de Yahvé. E era esse versículo que os judeus, os fariseus, se pegavam. Ora, se Elias não renasceu ainda, esse que está aí, que se diz Cristo, o Messias, não é o nosso Senhor. Mas na verdade, ele já houvera vindo, como Cristo apregoa, agora como João Batista. E assim nós vemos como Deus é bom, porque Ele nos dá oportunidades sem fim para que nós possamos evoluir. Então o importante não é exatamente olhar para os nossos erros, não é mergulhar num sentimento de culpa, de autoflagício, sem nos perdoar pelas decisões malogradas que nós tomamos. É reconhecer que se não caminhamos pelo caminho do bem, nós podemos a qualquer tempo e hora mudar a nossa marcha e nos ajudar aquilo que Deus pretende em relação à nossa própria vida. Podemos tomar a qualquer momento essa decisão, não importa a nossa idade. E isso é importante, porque às vezes nós mesmos nos culpamos tanto pelos delitos e pelos equívocos que cometemos, que ficamos imersos, estagnados e dormimos espiritualmente para as oportunidades esplendorosas que estão à nossa vista. Não importa como nós agimos, não importa as experiências exatamente, mas o que aquelas experiências, mal sucedidas ou não, representam para nós enquanto espíritos imortais. É daí que nós vamos herdar a nossa sabedoria. É assim que nós vamos viver melhores e mais felizes. E a justiça da reencarnação, a pluralidade das existências, vem explicar por que uma criança de 3 dias morre, enquanto outros senhores idosos vivem mais de 90 anos. Por que um ser nasce com tantas imperfeições físicas ou até psiquiátricas, mentais, e outro nasce sadio? Por que uma pessoa precisa viver na extrema penúria sem nem ter com que subsistir, enquanto outros têm a mesa farta e desperdiçam essas oportunidades? Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não poderia querer torturar qualquer um de seus filhos. Só a pluralidade das existências pode equacionar esse tipo de questão. Como alguém nasce com um dom extraordinário, crianças de 3, 4 anos no piano, tocando Chopin, Mozart, com um desenvolvimento a fazer inveja em adultos. De onde vem isso? Das nossas heranças espirituais, das conquistas, porque o gênio, como diz Emmanuel, é um produto de séculos. E, mesmo que temporariamente parte dessas capacidades não possam estar em evidência, seja por uma limitação do corpo físico ou não, elas estão lá, em latência, e no momento correto, essas nossas conquistas irão aflorar. Portanto, meus amigos, vejamos que extraordinária é a bondade de Deus, que sempre nos dá uma nova chance para fazermos diferente. Portanto, precisamos aproveitá-las e não julgar, porque se nem Deus preocupa-se com o julgamento parcial de qualquer um de seus filhos, por que nós, que nem conhecemos toda a verdade, vamos dar um juízo em relação à vida do outro? Não conhecemos as existências pregressas daquele indivíduo, as suas motivações mais internas. Cuidemos, portanto, da nossa própria evolução, da nossa vida, do aproveitamento das nossas próprias experiências. Essa deve ser a nossa primeira missão. Antes da missão familiar, uma missão tão sagrada de constituir família, de amar num reduto que é a construção do protótipo do que a gente vê na sociedade. Antes do nosso compromisso e da nossa missão no trabalho, antes da nossa missão humanitária até, está a nossa missão para conosco. Precisamos despertar
desse sono espiritual a que nós estamos agrilhoados há muitos anos e viver com olhos para a vida eterna. E ali, Jesus, com essas palavras, mostrava que Elias, então, havia resgatado o seu crime. Como ele disse a Pedro: Pedro, embainha tua espada, porque aquele que matar pela espada perecerá. Não significa que, pelo fato do profeta Elias ter degolado os profetas de Baal, ele deveria, pela justiça, morrer degolado também. Mas aqui dizemos que Elias, naquele momento, retratava o seu crime porque ele precisou testemunhar através do martírio máximo a sua entrega aos desígnios de Deus. Como nosso amigo lia na mensagem de Fonte Viva, um pouco antes aqui da nossa palestra. A própria natureza nos dá ensinamentos. A flor que nós nos encantamos com tanta beleza a desabrochar perante os nossos olhos, enfrentou enquanto semente a cova escura e dilacerante. Enfrentou a chuva, o sol escaldante, entregou-se completamente aos desígnios divinos para então florescer. Assim também nós, se dizemos que temos fé em Deus, precisamos confiar-lhe nos desígnios e nos entregar com desassombro. Alguns de nós acreditamos que fé é crença, mas fé é confiança irrestrita. Quando nós não temos mais nenhuma garantia, porque efetivamente, materialmente, nós não temos nenhuma garantia, só Deus, estamos entregues aos desígnios apenas dele. E não titubear nesse caso é uma legítima prova de fé. A mesma prova que João Batista dá momentos antes de ser decapitado. E aí, mais tarde, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar no capítulo 4, porque ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos aqui, renascidos de novo pelo corpo físico. Os nossos pais funcionaram como co-criadores com Deus, nos dando o envoltório material, esse instrumento sagrado para a consecução das nossas experiências. E qual o aproveitamento que nós temos tido disso? O tanto que vivemos até agora, qual o saldo da nossa reencarnação? Se o nosso mentor espiritual materializasse na nossa frente e perguntasse: e então, amigo, o que tem feito da sua vida? O que nós responderíamos? Ficaríamos constrangidos, sem ter muito o que dizer? Ou ficaríamos orgulhosos, porque não obstante todas as dificuldades que temos tido, temos vencido até agora? Precisamos pensar sobre isso, porque é interessante, no Pai Nosso, nós não pedimos para que Deus nos livre das tentações. Nós pedimos para que Deus nos livre de cair nas tentações. Há uma sutil diferença. As tentações, as provas, as expiações, as dificuldades, os desafios, é um instrumento divino para que nós possamos progredir. Assim como um aluno toma aulas e depois precisa ser avaliado pela escola regular para comprovar o seu ensinamento. Nós voltamos para o mundo material, com um corpo igualmente material, para vencer as nossas imperfeições que são da natureza material. E se nós conseguirmos resistir com bravura, como Kardec diz, o verdadeiro espírita é aquele que se preocupa em domar as suas más inclinações, aí sim nós progrediremos moralmente. Então precisamos refletir sobre isso, para aproveitar ao máximo essas experiências. O tempo está correndo. Nós não sabemos quando seremos chamados de volta para a verdadeira vida, quando retornaremos para a pátria espiritual. Mas renascemos no corpo físico e podemos todos os dias renascer pelo Espírito, renovar as nossas esperanças, a fé no futuro, mudar algumas ações que temos tido, reavaliando pelo pensamento como nós temos nos conduzido até aqui. Temos tempo. A misericórdia divina nos assiste, permanece expectante, precisando apenas de um lapso, de um laivo de boa vontade de nossa parte, através da prece. Temos orado? Temos recorrido à prece como nós recorremos ao alimento?
para a satisfação e para a manutenção do nosso corpo físico? Ou só nos momentos de desespero? Ou nem assim? Ivone do Amaral Pereira, na obra Memórias de um Suicida, vai dizer, ela psicografa a obra por Camilo Castelo Branco, que muitos daqueles que estão na obra como suicidas que deixaram a terra, a atividade no bem que eles fazem é intuir nos homens desesperados que façam uma prece. Uma prece pode nos salvar. Tanto para nós continuarmos firmes e fortes nos desafios que nos foram impostos, como principalmente para reforçar a nossa conexão com Deus que está dentro de nós. E assim, Kardec vai dizer que a reencarnação é esse processo em que nós trocamos de papéis, trocamos de conjuntura social, ora vimos como homem, ora como mulher, com desafios muito diversos, com o objetivo de progredir cada vez mais e sempre, superando os nossos vícios materiais, estando em contato com as tentações e vencendo. E além disso, para integrar múltiplos saberes, como o próprio Kardec vai dizer, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei. Não podemos ficar estagnados no mesmo lugar. Em cada oportunidade que nós temos, no convívio com os nossos semelhantes, há uma chance preciosa de progredir cada vez melhor. Mas, para isso, precisamos ter a humildade de reconhecer no outro uma ponte que nos conecta conosco e com Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Nas nossas relações, a forma como nós tratamos o outro mostra um pouco de como anda o nosso amor a Deus. Porque se tanto Moisés como o próprio Cristo falaram do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, e Jesus vem explicar que o próximo é aquele em relação ao qual nós nos compadecemos de misericórdia, nós precisamos, pelo menos, tentar nos amar. Se ainda não conseguimos, de uma forma tão comovedora e gigante como o próprio Messias, que pelo menos comecemos com respeito em relação aos outros. Somos todos irmãos. E mais uma vez recorrendo ao Pai Nosso. Na primeira frase, Pai Nosso, nós instituímos a paternidade divina. E se o Pai é nosso, é meu e é de vocês também. Isso significa que é um Pai só para todo mundo. Logo, por dedução lógica, nós somos irmãos. Diante dos olhos de Deus, nós somos todos irmãos. Embora o mercado, a sociedade capitalista, tente nos dissuadir, dizendo que nós somos concorrentes. E quando o outro desiste, menos um para eu chegar primeiro, no nosso pódio está reservado lugar para todo mundo. Portanto, nós podemos ir crescendo e evoluindo de mãos dadas. E é melhor que seja assim. Porque se eu sou paciente, ajudo aquele que é colérico, que é agressivo. E ele me ajuda a me dedicar mais nos estudos. E uma outra pessoa me ajuda a ser mais carismática e a tratar melhor as pessoas. E assim nós, com todas as nossas virtudes, com a nossa cultura, com as nossas experiências, vamos dando ao outro aquilo que há de melhor dentro de nós e tornando a vida de cada um de nós mais feliz. Veja que extraordinário. Essa é a fraternidade. Dar o que nós possuímos de melhor ao outro e do outro só reparar naquilo que ele tem de melhor. Porque defeitos todos temos. O único que veio infalível foi o Cristo. Todos nós somos falíveis. Estamos nas provas para tentar superar, mas podemos cair. Mas se cairmos, saibamos, Deus nos ampara, nos protege e vela por nós. Depois da queda, o nosso próximo movimento não precisa ser da culpa, mas do reconhecimento da nossa responsabilidade naquele ato, sacudir a poeira, levantar e seguir adiante, porque sempre teremos uma nova chance. Ainda que amanhã a morte nos visite,
teremos a chance de uma nova existência, recomeçando tudo de novo do ponto onde nós paramos. Essa é a justiça divina. E isso foi compreendido pelos apóstolos, homens simples como nós somos, pescadores, cobradores de impostos, comerciantes, mas os doutores da lei não conseguiram compreender. Nicodemos procura Jesus. Mestre, eu tenho estudado a Torá durante todos esses anos, durante toda a minha vida, comecei muito jovenzinho, mas tem uma coisa que eu ainda não consigo compreender. O que é o reino de Deus? Onde ele está? De que se reveste? Como posso alcançá-lo? E Jesus sorriu. Como ele poderia explicar algo que é uma vivência? Porque vai dizer Humberto de Campos, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Portanto, somos nós que devemos abrir as portas do nosso coração para que o maior engenheiro dos mundos possa construir a obra no nosso interior. Precisamos nos entregar com humildade para que Deus faça da nossa vida o que Ele quiser, porque nós damos carta branca a Ele todas as vezes que rezamos o Pai Nosso. Veja como a gente está se complicando rezando o Pai Nosso. Quando a gente diz que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, estamos dando carta branca para Deus fazer na nossa vida o que Ele quiser. E particularmente, isso é uma grande prova de inteligência de nossa parte. Porque se Ele é a sabedoria infinita, se Ele é o nosso Pai amoroso, as resoluções dele para o nosso respeito são as melhores possíveis. Mas nem sempre a gente vai perceber isso, principalmente enquanto estivermos nessa nossa reencarnação. Às vezes, esses desígnios que são para o melhor para nós enquanto espíritos imortais é a prova da pobreza extrema, para que possamos domar, por exemplo, o nosso orgulho. Às vezes, é uma vida sozinhos, de uma solidão aparente em relação aos outros com quem deixamos de conviver. Mas às vezes é uma oportunidade ali de sublimar as nossas más paixões. Então Deus tem todas essas estratégias para poder fazer com que nós possamos nos aprimorar moralmente. E aí Jesus, respondendo a Nicodemos, vai dizer: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí ele te pergunta: como um homem velho pode retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Não sabendo ele que seria um novo corpo e uma nova existência. Ele não podia perceber, porque precisava ver para crer. E Nicodemos apresenta aqui um exemplo precioso para a gente, um grande ensinamento. Será que nós, que às vezes procuramos o Espiritismo pelos fenômenos, também como Nicodemos, não estamos querendo ver para crer? Será que esse negócio de vida após a morte é assim mesmo? Será que quando eu chegar do outro lado eu não vou ser surpreendida que não vai existir nada? Será que tudo isso que Kardec falou é assim mesmo que funciona? Se os ensinamentos inesquecíveis de Jesus há mais de 20 séculos, se a codificação tão rica pelo insigne Allan Kardec, com mais de 1000 perguntas e respostas, se todas as obras mediúnicas maravilhosas que temos a oportunidade de ler não forem suficientes à luz da razão para nos fazer ter certeza na imortalidade da alma e na pluralidade das existências, não vai ser uma materialização à nossa frente que irá nos convencer. Por isso, não podemos repetir Nicodemos nem Tomé. Precisamos sentir com o nosso coração que não pode haver outra verdade senão essa, e aproveitar as oportunidades que temos. E assim, nós imergirmos a carne, temos contato, trazemos as nossas más tendências, e o convite é superar tudo isso, sublimando os nossos sentimentos. Então, nós estamos aqui diante da prova de fogo. Não raras vezes, nós já vimos delinquindo no mesmo erro, reencarnação após reencarnação.
E Deus, todo paciente, todo misericórdia, todo amor, tem nos dado chances reiteradas para poder aprendermos finalmente. Mas, para muitos de nós, é a última oportunidade. Somos os trabalhadores da última hora. Já temos conhecimento intelectual suficiente para entender esses ensinamentos divinos, mais do que os apóstolos. Os apóstolos não tinham a codificação kardeciana, mas conseguiam perceber esse amor de Deus através das simples parábolas de Jesus. Portanto, não nos falta conhecimento intelectual, nos falta esse desejo ardente de fazer o nosso próprio trabalho, de dar a nossa própria contribuição em prol do nosso aperfeiçoamento. Não sabemos se na próxima reencarnação teremos condições tão favoráveis. Nascidos num meio que nos faculta, por exemplo, ter acesso à codificação espírita. Nascidos num país que ainda é um Estado laico, que nos dá a liberdade de professar a nossa fé. Como, por exemplo, hoje, que eu fui recebida com água de coco. E na época do apóstolo Paulo, ele às vezes, não raras vezes, era recebido com pedradas e precisava fugir num cesto de vime de madrugada pelo leito do rio que cortava as cidades. Então, sem sombra de dúvida, mesmo com tanta violência que graça na sociedade, nós temos a conjuntura ideal para agora seguir os ensinamentos de Jesus, mas precisamos ter a boa vontade para isso. Bem se vê que não é uma proposta fácil. Seguir o Evangelho de Jesus é sair da zona de conforto. É, ao ser agredido, calar e entregar a outra face. É, para aquele que não nos suscita amor, amar, sem querer ser compreendido ou ter o amor de volta. A proposta de felicidade de Jesus é a renúncia, a entrega total. Só que nós, em geral, não estamos acostumados com isso. O nosso amor, embora seja um sincero amor, às vezes é narcísico, egoísta, busca a própria satisfação primeiro. Então, precisamos agora aprender com esses ensinamentos de Jesus para poder progredir e aproveitar essa oportunidade que nos foi dada. E, lembrando ainda desse diálogo de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer: em verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Nós, como dissemos, renascemos da água, voltamos para o corpo físico, mas precisamos renascer pelo Espírito, renovando as nossas atitudes, pensando sobre aquilo que temos feito. Como Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, vai fazer a sugestão para nós. Fazei na terra o que eu fazia todos os dias antes de dormir. Passava em revista os atos mais marcantes do meu dia e pensava se alguém não tem nada a falar em relação ao meu respeito. Ou podemos simplesmente recorrer a Jesus, quando ele disse no Sermão da Montanha: se vais até o templo para entregar uma oferenda e tiveres alguém que tem algo a falar sobre ti, deixa a oferenda, volta e reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estais a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao ministro de justiça, porque eu vos asseguro que de lá não saireis, até que houverdes pago o último ceitinho. Nós temos amigos. As relações bem-sucedidas que estabelecemos e que nos acompanham, integram a nossa família espiritual, mas temos também os nossos desafetos. Não há um problema grande em ter inimigos, todos teremos. O problema está, como diz Divaldo Franco, em sermos inimigos dos outros. Avaliar as nossas ações não precisa ser um esforço neurótico para ser perfeito, porque não somos perfeitos, mas significa aproveitar as oportunidades para errar cada vez menos, optando sempre pelas decisões
que vão nos levar a essa evolução e a esse aprimoramento moral. Se diante, por exemplo, de uma calúnia, eu me volto para debater e mostrar que aquilo que dizem a meu respeito não é verdade, eu estou perdendo tempo. É melhor que eu converta a minha fé em obras e mostre através das minhas ações que aquilo que dizem ao meu respeito não condiz com a verdade. Se alguém tem uma opinião divergente da minha, eu esclareço, posicionando-me em relação àquele assunto. Mas se o outro não quer se convencer e recusa a minha opinião, é um direito que lhe assiste. Veja como é fácil bem escolher. Mas às vezes, pelo fato do nosso ego estar entranhado com as nossas virtudes, a gente acha que não tem resistência suficiente para tomar essas boas escolhas. Mas o Cristo disse que nós somos deuses. Então nós podemos mais do que imaginamos. A grande questão é que às vezes subestimamos toda essa nossa força interior que promana de Deus. E ele vai dizer mais tarde que o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Como Kardec vai dizer, quanto mais nós progredimos moralmente, mais nós somos verdadeiramente livres. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio ainda é limitado em relação ao nosso desenvolvimento moral. Mas à medida que nós vamos crescendo, vamos tendo condições de viver de uma forma mais amena e feliz, porque provamos que podemos escolher cada vez melhor. Portanto, se reclamamos das conjunturas difíceis que temos, da doença que muitas vezes é a nossa porta de iluminação, da dificuldade daquele salário apertado que mal dá para a gente pagar as nossas contas, da relação tumultuada que temos, precisamos perceber como nós temos dirigido a nossa vida, a fim de tomar boas resoluções para ter uma vida melhor ainda, porque depende de cada um de nós. E a preexistência da alma nos mostra exatamente isso, que temos essas oportunidades reiteradas de sempre tomar novas resoluções e escolher cada vez melhor para o nosso próprio destino. Só depende de nós. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer que a vontade é a maior de todas as potências do nosso espírito. E se nós unirmos uma vontade firme com um desejo humilde de reconhecer que Deus é soberano e quer o melhor ao nosso respeito, passaremos pelas aflições transitórias desse mundo material, observando que elas são apenas temporárias e são esses aguilhões que nos propelem sempre para frente. E, finalizando com o discurso de Jesus, quando ele vai dizer: em verdade vos digo que falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acreditais em nosso testemunho. Quando ele diz isso a Nicodemos, ele tenta mostrar a Nicodemos que nós temos o nosso testemunho pessoal. O Cristo, esse sol de excelentíssima grandeza, esse psiquismo divino, um espírito puro, veio para a terra mostrar-nos como deveríamos proceder. Veio para nos dar o exemplo indefectível, o nosso guia e modelo para copiar-lhe os passos. Mas ele mostra que cada um de nós carregamos a nossa própria cruz. É uma cruz invisível. Às vezes não é nenhuma cruz pesada, como o madeiro infamante que ele precisou arrastar rumo ao Gólgota. Como dizia Chico, às vezes a nossa cruz é uma cruz de palha, uma cruz muito leve, mas que tem vários fiapos que espicaçam a nossa pele sensível. São aqueles mil nadas que acabam nos alfinetando a vida inteira e que a gente vai perdendo a paciência pouco e pouco. Acontece que o nosso exercício nessa vida precisa ser de persistência, de perseverança e de caridade. Através da caridade, que é o amor em ação,
nós vamos recolhendo os louros, os benefícios, as congratulações pelo bem que a gente faz. Que felicidade de acordar de manhã, de madrugada, o sol nem amanheceu ainda, e a gente sai para a rua para distribuir mingau e pão a quem tem fome. Nós vemos nos olhos daqueles irmãos um facho de luz resplandecer, onde ali não existia mais nenhuma esperança que alguém pudesse olhar para eles com dignidade. Eles veem que alguém se preocupou em acordar cedo para dar-lhe um pouco de comida. Isso não é nenhum enaltecimento pessoal a quem vai para a rua fazer isso, porque eu particularmente acredito que quem vai para a rua é antes beneficiado do que beneficia, porque a alegria de proporcionar ao outro esse retorno da esperança é tão grande que nos dá felicidade pelo dia inteiro. Que felicidade em distribuir brinquedos ou roupas, às vezes um pacote de biscoito, a uma criança que teve a sua infância perdida porque começou trabalhando cedo demais e perdeu ali os seus dias mais venturosos. Muitas vezes perdeu ali a sua inocência. E aí aquele serzinho de poucos anos de vida se abraça na sua perna e olha para você com um olhar tão cândido, e realmente a gente acha que fez alguma coisa por ela. É Deus que faz por nós. Quando nós nos colocamos nesse fluxo divino, quando nós nos colocamos como instrumento da bondade divina, somos nós que nos encharcamos de felicidade por ver esse amor em ação. E é esse o convite que o Cristo faz, que nós carreguemos a nossa cruz, com coragem, com esperança, porque vai passar. O que são 80, 90, 100 anos para quem muito viver, em relação a toda a eternidade que nos aguarda. Às vezes essas dificuldades pequenas vão nos livrar de séculos de sombra, amargurando nos umbrais, nos infernos que nós mesmos plasmamos em derredor dos nossos passos. Portanto, meus amigos, a mensagem do Cristo é essa: que tomemos a nossa cruz com coragem para construir a felicidade que nós mesmos tanto almejamos para nós, seguindo com coragem e perseverança, como João Batista, que enfrentou todos os poderosos em prol da disciplina e do amor de Deus acima de tudo, como Cristo, que foi tão vilipendiado, que foi tão maltratado, que foi crucificado, açoitado, e quando teve sede, lhe deram vinagre para beber. Nem assim ele deixou de amar. Por nenhum momento ele deixou de amar. Ele jamais se apartou de nós. Ainda que fisicamente não esteja entre nós aqui na Terra, o planeta carrega as suas impressões digitais, entre aspas. Nós somos beneficiados com a sua presença constante, com a sua psicosfera de amor, que nos envolve a todos. Não estamos desamparados, mas teremos lutas que precisamos enfrentar. E recordando as palavras dele, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, foi para nos encorajar que nós podemos vencer também. Basta repetir-lhe os ensinamentos e pensar na sua mensagem inesquecível. E já caminhando para o final, eu gostaria de me lembrar de uma das passagens mais belas do Evangelho. Jesus estava num barco, havia tomado um barco com Simão Pedro e os seus discípulos, e ele pretendia atravessar o lago de Genezaré. Ele estava na margem atendendo alguns leprosos, cegos, paralíticos, algumas pessoas com as suas mazelas as mais diversas. E depois de um dia inteiro de curas, ele estava extenuado. Tomou um barco junto com seus discípulos, pegou um travesseiro e se recostou no barco. Veja quantas vezes a gente observa no Evangelho Jesus dormindo. Essa para mim foi a primeira vez.
E aí os seus discípulos atravessam o lago de Genezaré e eles vão comentando sobre o que houvera transcorrido naquele dia. E aí a Nélia Rodrigues vai dizer, na obra Luz do Mundo, João dizia, viu aquele cego? Ele era cego de nascença. O Cristo apenas impôs-lhe as mãos e ele voltou a ver. E o outro comentava, sim, eu vi. E aquele leproso então, quando Cristo o tocou, todas as suas carnes começaram a mexer e ele renovou-se por inteiro, ficou curado. E assim eles iam comentando. Judas Iscariotes, que também estava no barco, diz, mas a gente está aqui, no lago, atravessando, e ele que é o comandante do navio está dormindo. Isso é uma grande irresponsabilidade. E os outros discípulos tentavam dissuadir aquelas sombras que Judas tentava montar. Mas ele permanece vigilante. Ainda que dormindo, confiemos, ele é o nosso Messias. E, durante a travessia, as nuvens borrascosas, aquelas nuvens de tempestade, começaram a fechar o céu. O dia límpido, o fim do dia já no entardecer, com o céu completamente limpo, havia mudado completamente. A tempestade começou a se formar. As trovoadas começaram a cair e uma chuva torrencial abateu-se sobre o barco. Os discípulos começam a ficar com medo, mesmo aqueles que mais acreditavam em Jesus e na sua mensagem. E temerosos, chamam o mestre para que ele acorde. Senhor, nós precisamos da vossa intercessão. O tempo fechou e nós pereceremos. E então, é o momento em que ele se levanta. Ó homens de pouca fé, abre os braços e ordena para a tempestade que ela cesse. O dia voltou a ser claro, como antes. A tempestade e os ventos e o mar revolto acalmou-se novamente. E os discípulos então confabulavam, mas que homem é esse, que até as tempestades e o mar se acalmam, sob o influxo da sua voz? Esse é Jesus. Ele tudo pode. Nem aqueles que conviveram mais intimamente com ele o conheciam completamente, sabiam do que ele é capaz. E ele que nos deu autonomia para a nossa vida, nos disse que o que ele fez, nós podemos fazer e muito mais. Confiemos na nossa força, confiemos na nossa procedência divina e sigamos aproveitando essa santa oportunidade da reencarnação. Jesus os encoraje e sustente. Muita paz a todos.